Quando a gente pensa em acidentes industriais catastróficos, logo vem à mente o quê? Produtos químicos voláteis, falhas mecânicas bem complexas, não é mesmo? Mas e se a causa de uma destruição gigantesca fosse algo que usamos todo dia, algo que parece totalmente inofensivo? Pois é, a resposta pode ser bem surpreendente. Olha só essa imagem. Isso aí é o que sobrou de um tanque de armazenamento de aço, um tanque de 146 metros cúbicos. Em 29 de abril de 2007, eram umas 9h20 da manhã, ele foi simplesmente arrancado da base e destruído com uma violência absurda. A força foi tão, mas tão grande que rasgou o metal como se fosse uma folha de papel. Então fica a pergunta, que tipo de força é capaz de fazer isso, de destruir um tanque de aço desse tamanho? A primeira coisa que pensaram foi, foi a ignição de vapores de solvente. Só que não teve incêndio. A investigação logo descartou essa possibilidade. E aí o mistério continuou. Que força invisível e tão poderosa era essa que estava em jogo ali? E a resposta, acredite se quiser, não é nenhum químico exótico, mas sim a substância mais comum do nosso planeta: água. Sim, é isso mesmo, água. Quando ela é introduzida no ambiente errado, sob as condições erradas, ela se transforma numa força de destruição que é, quase inimaginável. O fenômeno por trás disso tudo tem um nome: vaporização brusca, ou, como se fala em inglês, flashing. Basicamente, é o que acontece quando a água, no estado líquido, entra em contato com uma superfície ou um ambiente muito mais quente que o ponto de ebulição dela. O resultado? Ela vira vapor de forma explosiva. Para ter uma ideia da escala disso, pense o seguinte: em condições normais, um único litro de água se transforma em mais ou menos 1.700 litros de vapor. É uma expansão de volume gigantesca e quase instantânea. Mas, num ambiente industrial, essa física toda é levada a um extremo completamente novo. Pega, por exemplo, uma torre de vácuo de uma refinaria. Ali, as condições são perfeitas para amplificar esse efeito. A temperatura é altíssima, tipo uns 200 graus Celsius, e a pressão é baixíssima. Nessas condições, a expansão da água não é de só 1.700 vezes, é muito, mas muito maior. O cálculo para um incidente real mostrou que um único litro de água se expandiu para 16.376 litros de vapor. Vou repetir, 16.376 vezes o volume original. Essa é a força que pode destruir o aço. Então, vamos dar uma olhada num caso real para ver como isso acontece na prática. Em 1995, numa unidade de destilação a vácuo, esse princípio físico causou uma falha simplesmente catastrófica. Essa aqui é a torre T7104. Ela tem 36 metros de altura. É um prédio. E dentro dela tem 32 bandejas internas, todas projetadas para separar diferentes componentes do petróleo sob vácuo e altíssima temperatura. Quer dizer, é um equipamento de engenharia de alta precisão. E aí, vem a falha. O ponto crucial foi esse. Um bolsão de água entrou por acidente no circuito de refluxo quente. E essa água, ao chegar na torre de vácuo que estava fervendo, vaporizou instantaneamente. E aí liberou toda aquela energia colossal que a gente viu nos cálculos. Um resultado, olha, é impressionante. À esquerda, a gente vê o design preciso, todo calculado das bandejas internas. E à direita, o que sobrou delas depois do incidente. Elas foram completamente destruídas, amassadas, arrancadas dos suportes pela onda de pressão súbita do vapor. É uma destruição total. 12 anos depois, a mesmíssima lição seria aprendida de novo, mas de uma forma ainda mais dramática. O incidente de 2007 ia levar essa força destrutiva a um outro patamar. Essa era a cena antes do desastre. A gente vê aqui o tanque TQ-5307, que faz parte de um sistema de recuperação de solvente. Tudo parece normal, sabe? Operando como deveria ser. A análise do que aconteceu revelou uma coisa espantosa. Foram só 86 litros de água, isso é menos da metade de um barril, que entraram onde não deviam, dentro do tanque que continha um produto bem quente. E essa pequena quantidade de água foi suficiente para gerar um volume de vapor capaz de preencher o tanque inteiro, um tanque de 146 mil litros de forma instantânea. O resultado foi aquela explosão violenta que a gente viu lá no começo. O tanque foi arrancado da base e lançado para o alto, como um foguete. O contraste entre a ordem de antes e o caos de depois é um testemunho brutal do poder que estava escondido em apenas 86 litros de água, no lugar errado. Mas, sabe, esses eventos não são só casos de estudo fascinantes de física, não. Eles têm consequências muito reais.
O custo de não entender e principalmente de não respeitar esse risco é imenso. A explosão de 2007, por exemplo, paralisou a produção por 41 dias. Isso significou uma perda de receita de $500 milhão por dia. Agora, soma isso ao custo de reconstrução, aos danos ambientais. O custo de um pequeno erro é medido na casa dos milhões. Então, o que a gente aprende com tudo isso? A lição fundamental é a necessidade do que chamam de vigilância eterna na gestão da segurança dos processos. A complacência é o grande inimigo. Achar que um sistema é seguro só porque ele nunca falhou antes é uma aposta perigosíssima. E isso nos traz esta citação muito forte do especialista em segurança Andrew Hopkins. O histórico de segurança do passado não é nenhuma garantia para o futuro. A vigilância tem que ser constante, porque, como a gente acabou de ver, às vezes a maior ameaça pode vir justamente da fonte mais improvável de todas.